Estimados telespectadores do Only Bible, se aceitamos o Senhor como o Salvador e recebemos o Espírito Santo, somos salvos. Então, será que se uma vez recebe a salvação, é eterna? É possível desviar-se da salvação de novo? Será que o Espírito Santo está sempre no coração dos filhos salvos, uma vez que o recebem? Mas 1 Coríntios 5,19 diz: não apagueis o Espírito. E isto quer dizer que o Espírito Santo pode ir-se. O que significará isto? Vamos examiná-lo através do episódio de hoje. Lucas 19, 12 a 13. Disse, pois, um homem nobre foi a um país longínquo para receber um reino e voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e lhes disse: negociai entretanto que venho. A partir de Lucas 19, 11, encontramos a parábola das 10 minas. No entanto, comumente se considera que a parábola das 10 minas e a dos talentos em Mateus 25 são o mesmo. Mas o significado espiritual de ambas é diferente. A parábola dos talentos trata de que a magnitude na qual é reconhecido pelo Senhor varia dependendo de quão bem tenha cumprido o dever com capacidade espiritual. Então, que significado espiritual haverá na parábola das 10 minas? Na parábola das 10 minas, o homem nobre representa Jesus Cristo e a mina, o Espírito Santo. Tal como os 10 servos receberam uma mina cada um, todos os que aceitam o Senhor recebem igualmente o Espírito Santo. A parábola dos talentos é sobre o dever, pelo que repartiu talentos de maneira diferente segundo as capacidades de cada um. Mas a mina representa o Espírito Santo. Portanto, todos receberam equitativamente uma mina. Assim, o nobre, depois de repartir uma mina a cada um, foi-se a um país longínquo para receber um reino. Este país longínquo se refere ao céu, onde está Deus. No entanto, o Senhor não enviou o Espírito Santo antes de subir ao céu, mas depois de sua ressurreição e ascensão. Na parábola das minas, repartiu a mina antes de ir ao céu, pelo que pode parecer que é diferente da realidade, mas aqui há um profundo significado espiritual. Disse em Mateus 16, 28, há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Este trecho indica que alguns discípulos veriam a manifestação do Senhor em corpo ressuscitado como rei, ao ressuscitar rompendo a autoridade de morte. Depois de ressuscitar ao terceiro dia, Jesus mostrou-se primeiro a Maria Madalena e logo ascendeu ao céu onde está Deus, e apareceu esse dia pela noite onde os discípulos estavam reunidos. Mas por que dirá que o nobre distribuiu as minas antes de ir receber seu reino, quando o Senhor já havia ido ante Deus e recebeu o reino? Aqui reino não se refere à investidura real para Jesus, mas para os crentes salvos. O Senhor, ao ressuscitar, já obteve seu reino, mas a autoridade dos crentes ainda não foi recuperada. Isto é porque estão nesse processo de recuperar a imagem de Deus ao receber cultivo neste mundo governado por Satanás. Quando o Senhor venha no ar e os crentes sejam transformados para recebê-lo, a autoridade do reino dos crentes salvos será completamente recuperada. O nobre, ao ir-se a um país longínquo, repartiu a cada um de uma mina e lhes encomendou que trabalhassem até seu regresso. Este regresso se refere à segunda vinda do Senhor, o noivo no ar, a quando os filhos de Deus o receberão como suas noivas. É o momento no qual o amo regressa depois de receber o reino e verifica sobre o que ganharam. Mas como devemos negociar com a mina que recebemos? Ou seja, com o Espírito Santo. Na parábola de talentos, expressou-se como negócio o salvar muitas almas e cumprir o dever segundo sua respectiva capacidade, enquanto que o negócio na parábola de 10 minas se relaciona com sua salvação. Ou seja, faz referência a alcançar a salvação perfeita ao negociar pelo Espírito Santo que todos receberam e dar frutos do Espírito Santo. Tem o mesmo significado de Mateus 13,44, que diz: além disso, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual um homem acha e o esconde de novo. E gozoso por isso, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. E se realmente sabe que é realmente formoso e bom,
quem não o tentaria comprar? Deverá comprar o céu eterno, embora implique vender todos os seus bens. Então, o que significa ter comprado o céu vendendo todos os seus bens? É ir convertendo-se numa pessoa da verdade, ao obedecer a Cristo, descartando o pensamento carnal ou maldade que pertence à falsidade e se desviam da verdade. Ao vender assim seus bens, chegará a possuir o céu e, tal como diz Mateus 11:12, poderá arrebatar um melhor lugar no céu. Portanto, o fato de que o servo que sai em Lucas 19:16 tenha produzido 10 minas significa que fez o negócio de lutar contra o pecado e descartá-lo com a ajuda do Espírito Santo, ou seja, o negócio para santificar-se, e ao fazê-lo completamente, alcançou a santidade do coração. Se lermos a partir de Lucas 19:15, o nobre regressou depois de receber o reino e chamou seus servos para saber como havia negociado cada um. Quando um servo disse que ganhou 10 minas com uma só mina, elogiou em Lucas 19:17. Está bem, servo bom, porquanto no pouco foste fiel, terás autoridade sobre 10 cidades. Este é o elogio e galardão que recebe uma pessoa santificada. Depois, ao servo que ganhou 5 minas, deu-lhe autoridade sobre 5 cidades, mas não lhe elogiou, dizendo: está bem, servo bom. Apesar de que negociou com diligência, em comparação ao servo que ganhou 10 minas, esforçou-se só a metade, assim que se lhe paga conforme suas obras. Em contrapartida, ao servo que não negociou com sua mina, mas que a envolveu e a deixou tal qual, repreendeu-lhe fortemente. Disse nos versos 22 a 23, Mau servo, por tua própria boca te julgo. Sabias que eu era homem severo, que tomo o que não pus e que ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu o tivesse recebido com os juros? Esta pessoa, mesmo tendo recebido já o Espírito Santo, não se esforça por descartar o pecado, mas vive em pecado igual que uma pessoa do mundo, e inclusive se queixa dizendo que seu amo é um homem severo, que toma o que não pôs e ceifa o que não semeou. Deus é um Deus de amor que entregou seu Filho unigênito à cruz, sem poupá-lo a fim de salvar o pecador. Ele é justo e faz colher segundo o que semeou e paga conforme as obras, mas o está mal interpretando como um Deus temível e severo. Quão malvado é isso! O Deus de amor nos tomou como seus filhos e nos guia para que desfrutemos a vida eterna no céu. Se mesmo assim não entendesse este amor e, ao contrário, se queixasse, como poderia descartar o pecado, alcançar santidade e entrar a um bom lugar no céu? O servo que só guardou a mina com um lenço, finalmente foi repreendido como servo mau e lhe foi tirada a mina. Isto significa que se abandona a Deus ao viver continuamente em pecado, sem esforçar-se por descartar o pecado, e o Espírito Santo se apaga, não consegue ser salvo. Os que vivem conforme a palavra e descartam o pecado com diligência por amor a Deus, transbordam de gozo e gratidão na verdade, ao estar cheios do Espírito Santo. No entanto, os malvados não se arrependem mesmo conhecendo seus pecados. Ao contrário, criam motivos para tentar, praticam maldade e finalmente não conseguem ser salvos. Na época de Jesus também, os que não queriam que Jesus fosse rei, planejaram matá-lo e finalmente o crucificaram. Hoje em dia também, há pessoas que criam motivos de tentação na igreja, blasfemam, profanam e se opõem contra o Espírito Santo, e assim crucificam o Senhor de novo. O Senhor diz sobre eles em Lucas 19:24, e disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem as 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. E também aqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e decapitai-os diante de mim. Aqui com morrer, faz referência a que o Espírito morre. Tal como o Espírito morreu quando Adão desobedeceu, se não negocia para ser pessoa de Espírito pelo Espírito Santo, o Espírito Santo será arrebatado e não poderá alcançar a salvação. Família do Only Bible, se nós recebemos o Espírito Santo ao aceitar Jesus Cristo, teremos recebido uma mina, e junto com isso, se ganha outras 10 minas, será recompensado como um bom servo e ocupará minha autoridade sobre 10 povos.
ou seja, será elogiado como grande e precioso no céu, e poderá possuir um céu muito mais formoso. Mas disse que o que simplesmente tinha a mina guardada não pode ser salvo. Embora tenha aceitado o Senhor como o Salvador e tenha recebido o Espírito Santo, se vive em pecado igual que uma pessoa do mundo, ao final o Espírito Santo irá e não terá outra opção que chegar à morte. Portanto, devemos depender-nos do Espírito Santo que Deus nos deu como presente e, ao negociar com diligência, cumprir a santidade e assim entrar ao lugar resplandecente como o sol no céu. Permitam-me orar por vocês. Bom Senhor, hoje lhes compartilhei sobre a parábola de Minas. Muitos pensam que com uma vez receber a salvação é eterna e que se desce o Espírito Santo, mora sempre em um. Mas lhes compartilhei em que caso não é assim segundo a parábola de Minas. Que esta palavra seja vida e faça examinar se não moraram no meio da maldade, mesmo dizendo que aceitaram o Senhor e foram salvos. Se não disseram que é pesado, deixando de viver conforme a palavra de Deus, faz com que chequem sua vida de fé e coração. Que se arrependam, se despojem do pecado, dependendo-se do Espírito Santo, e converter-se em filhos verdadeiros que a Deus lhe agrada. Reveste-os com essa graça e capacidade. Dou-te as graças e oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.